O que faz diferença, cara, é o teu conhecimento e o anestesista, ele é o médico do perioperatório, entendeu? O cirurgião, ele tem que se preocupar com fazer a cirurgia. E ele não, quem vai cuidar do paciente, gerenciar os riscos, eh, estabilizar o paciente, é o anestesista. Então, a gente precisa ter uma visão muito. Eu digo que a gente tem uma visão muito grande, mas não muito profunda de praticamente todas as patologias. Fala, doutores! Sejam muito bem-vindos ao maior podcast de desenvolvimento e carreira médica do Brasil. Começando o ano de 2026, hoje tenho aqui a alegria de receber um daqueles nomes que mostram na prática como a medicina pode ser ciência, inovação e humanidade ao mesmo tempo. Anestesista com mais de 20 mil anestesistas, educador com 10 mil alunos, PhD pela USP, mentor, instrutor, construtor de sistemas, pioneiro em ciência de dados e atual CMIO da Anestec, uma das health techs mais relevantes do país, que eu sou super fã. E mais, fundador de tecnologia, responsável por programa de residência, líder associativo, presidente de sociedade e autor de capítulos maiores tratados de anestesiologia do Brasil. Um médico que escreveu sua trajetória e hoje vem aqui abrilhantar nosso início do ano. Fala, doutor Giorgio, tudo bem? Uma honra ter sua presença aqui. Tudo bem, cara. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação toda aí. Tem uma carreira já com alguns aninhos aí fazendo Tá ficando bastante. velho, rapaz. Esse que é o grande resumo de tudo é esse, tá? Você tá querendo aí fugir dessa frase, mas, rapaz, chega para todo mundo. Chega para todo mundo, né, cara? Mas o bom é que eu posso dizer que eu aproveitei bem nesses mais já 21 anos de formado médico, né, cara, para fazer bastante coisas em várias áreas diferentes aí, como você falou, né? Tem experiência acadêmica, associativa, com residência, com tecnologia, tem, tem bastante coisa aí que eu consegui fazer e espero fazer muito mais ainda nos próximos anos, né, cara? Não, mas peraí, a minha curiosidade é essa tua conexão com ciência, tecnologia, ensino de ponta, conseguiu aí se especializar, estava fazendo anestesia um pouco antes da gente começar a gravar, então, para isso, dentro dessa sua peculiaridade, essa tua notoriedade, eu preciso sempre me debruçar nas sementes de tudo lá atrás. Como é que o menino de Pelotas chega à medicina, tecnologia, gestão, inovação, empreendedorismo? Como é que era esse teu núcleo aí familiar? Qual era o assunto dominante dentro, que você lembra lá atrás? Suas grandes memórias do início. Fala pra gente. Bom, cara, eu sou natural de Porto Alegre, eu fiz a faculdade depois na Federal de Pelotas, né? Cara, eu sempre fui um cara que eu adorava ciências, qualquer coisa, qualquer coisa. Na escola, antes da escola, eu já gostava de estudar coisas científicas. Eu sou um nerd clássico, tá? Adorava estudar ciência, sempre fui um cara bom de química, física, biologia, matemática, isso aí era tranquilo. Hoje, depois de velho, eu me entendo que eu sou um cientista. Eu me entendo como um cientista e como um explicador. Eu acho que são essas as minhas vertentes. Meus pais eram professores, os dois, e meu pai é agrônomo e também foi professor universitário a vida toda. E eu sempre também gostei de ensinar. Então, eu gostava de estudar e de aprender, gostava de coisas científicas, de curiosidades. Eu lia enciclopédia quando eu era novo, né? Não tinha internet, a gente lia enciclopédia para passar o tempo, para conhecer coisas assim. Qual era a tua enciclopédia? A gente tinha o Novo Tesouro da Juventude. Novo Tesouro é o que? Era.
Tinha uns 18 volumes, uma coisa assim. Era vermelha, cara? Era meio branco, assim. Era o livrinho mais fininho, né, cara? Não era aquele Isso, mais grosso isso. que tipo Barça, não, né? Não, não, eram vários volumes menores. E gostava de ler Júlio Verne, essas coisas essas aventuras, né? E aí eu comecei com essa ideia. Estimulado pelos teus pais, você sempre gostou. Sim, sim, sim. Então sempre teve essa questão, mas eu vejo que era uma coisa bem minha, assim, sabe? Você tem irmãos? Eu tenho um irmão, meu irmão é agrônomo, trabalha no agronegócio, mas não, essa parte científica era uma coisa Então, não, mas ele minha gostava de ler que nem mesmo. você? Não. Não, não tanto, cara, mais ou Entendi, menos. entendi, Eu entendi, entendi. era mais nerd mesmo. Não, tinha o estímulo dos teus pais, mas tinha uma Sim. característica tua também, né? É. E eu fazia umas experiências muito doidas quando eu era criança, com os bichos, com as plantas. Eu inventava moda, assim, cara. Tu gostava de abrir os bichos já na infância, né, pô? Aham, sim, direto. Guardava no álcool, nos formol, fazia várias coisas. Dissecava os bichos, sapo, com 10 anos eu dissecava sapo, sim, fazia várias coisas. Achava que era legal. Aí depois eu ia dar uma Não, e o lida. pior de tudo é que você não anestesiava os coitados, né, pô? Não, não, mas ele já tinha morrido, né, cara? Não precisava mais. Era pós-mortem. Cara, e aí quando foi chegando perto de fazer vestibular, assim, e antes, é importante, né, cara, com Esporte 12. nada. Cara, eu sempre gostei muito de jogar futebol e andar de bicicleta, cara, até participava dos times da escola, assim, sempre eu gostava do futebol, eu era um cara muito mais empenhado do que habilidoso, tá? Hum. Mas assim, sempre muito ligado em esquema tático, em métrica de jogo, gostava dessas. Então eu tinha uma função boa no time, importante, né? Mas nunca foi algo assim, um expoente, né, cara? E aí, com 12 anos, eu tive contato com o computador pela primeira vez. E eu achei aquilo sensacional. Era um 286 que só tinha DOS. E E aí era, eu e era, e era o que? Dos teus pais? Era era da dos tua meus casa ou pais. era. Até Ah, hoje eu não sei por que que eles compraram aquilo, entendeu? Mas eles um compraram o acaso. computador. Eles não sabiam fazer nada com o computador. E aí eu fui fazer um curso de DOS. Aí eu lembro que eu e o meu pai fomos fazer um curso de MS-DOS. Meu pai não aprendeu porcaria nenhuma Não, e eu vamos depois sempre acumulei. contextualizar, né, pô? O DOS era uma tela preta, né? A tela preta, né? E que você tinha que saber escrever exatamente todos os comandos. Se você colocasse um espaço, uma letra, uma vírgula errado, não funcionava nada. Eu odiava Cara, e aquilo, isso cara. na época que não tinha internet. E aí eu fiz o curso, o cara me deu uma apostila com os principais comandos, e rapidamente eu já achei que aquilo, pô, eu precisava de mais. Aí eu comprei livro, eu arrumava livro na biblioteca, e comecei a estudar. E aí eu fui Pô, começar a devia fazer ter pouco livro, né? programação. Como? Devia ter pouco livro, né? Você tinha Tinha dificuldade muito pra pouco arrumar isso, né, livro. pô? Era muito pouco livro. Eu morava ainda no interior, eu já não morava em Porto Alegre. Então, assim, pô, era difícil o acesso, dificílimo. E aí eu aprendi a programar em Basic, né, The Base, e comecei a fazer programação bem por curiosidade. Eu e os dois, três amigos nerd lá, eu achei ali um poço sem fim Uhum. de tentativa e criação. E aí, cara, com 13 anos, eu comecei a dar aula de informática e eu Com desenvolvi 13 anos. isso. E eu Não, peraí, desenvolvi. era só pra amigo, né, pô? Já te pagavam? Sim, me pagavam. Não, comecei a Aí, ganhar dinheiro teu primeiro business foi dando aula de dando informática, aula de depois de ter ficado informática. alguns anos no E 286 dos teus pais. isso, com um ano estudando, eu já comecei a dar aula. E aí eu consegui fazer um programinha, para quem sabe alguma coisa aí de idoso, eu fiz um programa, um executável, um ponto .bat, onde você fazia uma lista de comandos e eu conseguia esconder dentro do diretório do MS-DOS em linguagem ASCII2, que é aquela linguagem de códigos, que para quem não sabe, para você fazer um arroba no DOS, você tinha que segurar o Alt e digitar três números. Aí era o arroba. Aí o cifrão eram outros três números, tá? Que se chamava linguagem ASCII2.
na época. E eu dei um jeito de fazer um programinha que, se eu copiava um programa para você, na época do disquete, era só ir copiando um disquete. Uhum. Aí eu copiava esse disquete e você não conseguia achar onde ele Disquete estava. fininho, né? Era Sim, aquele isso. Aquele 5 e 1/4, aquele 5 e molinho. um quarto. Ah. E então eu comecei a. Eu gostava muito de jogo, eu sou gamer até hoje. Adoro jogar videogame, né, cara? Até hoje. E na época eu Computador ou comecei a videogame? jogar computador, né? E aí eu comprava os joguinhos em Porto Alegre, e aí eu comecei a vender os jogos para os meus amigos. E eu fazia de um jeito que eles não conseguiam recopiar esses jogos depois, porque eu escondia eles na máquina, dentro do MS-DOS, num arquivo, numa pasta em linguagem de código escondida dentro do MS-DOS. Era uma gambiarra, Eu tá? não sabia que você era um hacker, não. Eu não sabia Mas essa tua ninguém vertente, não, conseguia. pô. Cara, eu fiquei 3 anos vendendo programa e jogo. Como já prescreveu o crime, eu posso falar, né? Vendendo pirataria. E eu via, e aquilo virou um business sensacional, cara, porque eu era na cidade o único cara que tinha jogo de computador para vender. E Essa eu época tu já tinha parado de dar aula já, porque o Não, eu jogo dá seguia muito dando mais dinheiro, pô. aula, Ah, eu seguia? dava. É, porque daí quando eu dava aula eu já vendia o jogo, Óbvio. já fazia o cross-sell, o upsell, já fazia Sim. tudo ali, né, cara? Aí eu já configurava a máquina do cara, já consertava, trocava o HD, trocava a placa de vídeo, já Super. fazia tudo. Entendi. E eu fiquei 3 anos vendendo, sendo o único cara que vendia jogo na cidade. Eu fiz um catálogo, eu vendia no recreio da escola. Aí eu arrumei um outro vendedor na outra escola, que o cara captava os clientes, ficava com a porcentagem. Eu fiz um business em cima disso entre os meus 13 e os 16 anos. E aí, cada vez mais eu ia aprendendo a usar o computador e achava aquilo muito legal, cara. Então, sempre tive essa veia meio que empreendedora e de científica, aula e computação. Isso era tudo meio junto. E aí chegou a hora de fazer vestibular e eu não sabia o que fazer direito, Pera né? aí, uma coisa só. Esse business não atrapalhou teus estudos, não, né? Não, não. E teus pais tinham noção desse business? Não muito. Ah, imaginei. Não muito. Cara, eu vendia o jogo, eu pegava a bicicleta, eu estudava de manhã, vendia o jogo de manhã, pegava a bicicleta de tarde, ia lá, instalava, já vendia, já dava uma aula e voltava no fim da tarde, quando o pai e a mãe voltavam para casa, eu já estava lá e, Não, cara, eu mas pera liguei. aí, não, mas pera aí. O que que é a minha curiosidade? Como é que você era encarado nesse momento por eles, tuas memórias e tuas lembranças, de tipo, esse menino tá ficando meio doido, precisando dar um jeito nele. Esse menino, rapaz, vai ser aqui o futuro da família. Como é que era isso? Cara, não. Ou era, Qual que ou era o era- ou ponto? era- ou era o meio do caminho, assim, tipo, Era o meio não do estavam te caminho, dando era o muita, não estavam te combinado. dando muita moral, não, né? Não, não. Eu acho que eles não tinham muita noção, assim, do quanto dinheiro eu ganhava com isso, né? E que foi um bom dinheiro, tá, cara? Em 3 anos foi uma boa grana, assim. Pô, só que isso foi, imagina, 93, 94, eu nem Não, sei peraí, quando você dizer. fala assim, foi uma boa grana para uma criança de 13, 14 anos ou foi uma boa grana mesmo pro Não, tempo? foi Cara, o que que eu posso te dizer? Como eu sempre fui um cara muito organizado, metade do que eu ganhava eu gastava. Gastava com videogame, com fliperama, com gibi, com essas coisas de guri, né, cara? Comprava coisa pro meu computador e metade eu guardava, eu fiz uma poupança. Quando eu fui para a faculdade, eu tinha grana para comprar um PC gamer da época, top de linha, com uma impressora top de linha da época. Cara, hoje seria isso metade, assim. Então, cara, eu ganhei um bom dinheiro para um Uhum. guri lá no interior, né, cara? E aí o combinado era o quê? Desde que eu fosse bem na escola, de Tá, resto faz o que entendi. você quiser. E como eu sempre fui nerd, eu sempre fui super bem na escola, nunca foi um problema. E aí eu fui levando isso, né, cara? Só que aí chegou a hora de decidir, pô, o que que você vai fazer de faculdade?
né? E aí, como é que você não faz informática, pô? Então, cara, eu fiquei na dúvida, eu fazia informática ou eu queria fazer ciência, e aí eu pensei, meus pais me orientaram nessa, eu pensei, pô, será que eu faço física, química? Cara, mas no Brasil, sério, física e química, ou você vai ser professor, você não tem pesquisa, assim, é muito pouco no Brasil, né? E aí eu comecei, eles me orientaram, disse, pô, por isso que eles não fazem pesquisa na medicina, que junta um pouco de tudo, né? Tinha médico na família? Não, esse é o primeiro médico, cara. E eu tinha condições, de, né, pelas minhas Mas notas e por quê? tudo. Pô, por que medicina, Jorge? Por que eles te estimularam a medicina? Sabe? Eu não tenho muita certeza, cara. Acho que eles tinham medo que eu virasse professor de segundo grau, assim, e, né? E que no Brasil, e Sim. eles não queriam que eu virasse professor, porque eles foram professores, achavam que era uma carreira que no Brasil não é valorizada, né? Então, eu queria, eles falam assim, você quer ser cientista, você não quer ser professor. E a Uhum. probabilidade de você virar professor é muito, muito grande, né? Então, e aí eu fiquei na dúvida de fazer informática e fazer medicina. E na época eu pensava, eu falei, cara, a informática foi um negócio que eu achei legal, que eu gostei. Talvez eu, na época, eu não visse muito qual seria o futuro. Teoricamente, ela não existia e não tinha perspectivas, né? Eu não sabia qual era muito o futuro e eu queria ser cientista mesmo, né, cara? Então, aí eu falei, não, vou tentar, vou fazer medicina mesmo e tentar fazer ciência na medicina. Pô, não tinha a menor ideia como é difícil fazer ciência na medicina, cara. Assim, ó. Mas foi, acabei passando, né, na faculdade, fui para fazer na Federal de Pelotas, e por coincidência, assim, do destino, a E aí você faculdade, vai morar lá, né? aí eu fui morar lá. Pelotas Aí fica quanto tempo em Porto Alegre? Eu não sei. fica umas 4 horas Tá, não dá pra ir e voltar, pô. Não, Você não Mas voltava nem naquela no final época de meus pais semana, né? moravam no interior, eram as 8 horas para eu ir para casa. Foi morar em República lá de estudante, né, cara? E na Federal de Pelotas, eu não sei se o pessoal tem essa noção, é uma das faculdades com uma cultura de pesquisa muito forte. Tem Ah, é? mestrado, Não tenho, não. doutorado, desde a época em epidemiologia. O maior estudo de corte do Brasil é lá de Pelotas. Eles faz mais de 40 anos que eles acompanham pessoas nessa corte. Então, assim, era um lugar que a pesquisa ela estava embrenhada em todos os setores da universidade. Tudo que você entrava, cara, fazia parte. Ó, você vai aqui, você vai atender nesse ambulatório, ou você vai estar nessa especialidade do hospital, tem esse protocolo em andamento que você que tem que fazer, tem esse outro aqui que você tem que fazer. Eles não vinham te convidar. Não, cara, todo mundo que atende aqui tem que fazer esse Uhum. protocolo de pesquisa. Não é teu, você não vai participar, mas é tua obrigação fazer. E então a pesquisa ela sempre teve muito envolvida. Eu acabei entrando numa bolsa de pesquisa de mestrado e aí eu Durante o curso? fiz. Oi? Bolsa de pesquisa de mestrado durante o curso? Isso, durante o curso a gente fez pesquisa de campo, depois eu ajudei na análise estatística, a gente ficou ajudando esse mestrado. E antes E você disso, levou. Vai, fala se antes disso você vai acabar por esquecendo. coincidência, assim, outra peculiaridade, cara, eu fui recenseador no Censo IBGE 2000. Eu fiz o concurso de recenseador para ganhar uma Não, grana. isso você tava na faculdade. Você Eu entra estava no em meio da faculdade, estava 97, no, né? no segundo ano da faculdade, cara. Aí eu fui recenseador e depois eu consegui uma vaga no setor de estatística do IBGE. Eu fiquei 4 meses trabalhando no setor de estatística do IBGE para ajudar a trabalhar com os dados do censo Aonde isso? lá em Pelotas. Lá em Pelotas mesmo? Isso. Então eu fui recenseador, depois fui para E o que eu queria te perguntar, você levou o teu computador que você comprou para a República? Levei, levei. Na verdade, eu comprei ele quando eu cheguei lá na faculdade. Eu tinha o dinheiro guardado e eu comprei com o meu dinheiro o computador que eu queria usar, do jeito que eu queria, como eu queria, quando E, eu fui comecei a e, 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 e faculdade. as pessoas te pediam alguma ajuda porque você tinha um computador diferenciado durante a faculdade ou não? Era só teu? Não, eu ajudava os meus amigos ali, eles usavam o meu computador, né, cara, também. Era um dos melhores que tinha na época, a galera usava, emprestava, ajudava ali,
sem problema. Porque a minha E, república e- era um lugar que era meio que um centro, assim, que havia não, mas bastante então, mas esse gente é que é por o lá. lugar. Você falou que o teu computador era bacana. A tua Era. república era segura, pô? Você não dava pra perder Sim, teu sim. computador, não? Não, a gente morava num apartamento que a gente dividia em três, depois ficou dividindo em Ah, dois. tá. Entendi, entendi, E entendi. aí a galera da faculdade, a gente se reunia para estudar lá em casa, assim. E aí no final, indo mais para o final da faculdade, cara, eu fui monitor de medicina baseada em evidências. Tinha uma Uhum. monitoria dessas lá na faculdade e a gente montou um dos primeiros centros Cochrane do Brasil lá enquanto eu era monitor. Então, assim, toda essa parte de pesquisa, cara, eu sabia fazer, né? Era um conhecimento que eu tinha, que eu achava legal, ajudava o pessoal nos desenhos, nas metodologias e coisas, nas estatísticas. Isso já no final da faculdade, né? E a parte de informática durante o curso? Você conseguiu conectar? Cara, eu não segui acompanhando muito, assim, cara. Eu sempre era informado, aquele early adopter, assim, mas eu meio que eu parei de programar. Eu não acompanhei as mudanças de linguagem, assim. Eu fui Entendi. até Clipper. Aí depois começou a fazer as coisas na faculdade e não tinha muito um objetivo para aquilo e eu acabei parando de programar no meio da faculdade, assim, eu não programei, não fiz mais programação. Mas aquela lógica, né, de programação, ela segue, sempre E, o, e, seguiu. e a anestesia, onde é que Então, surge? cara, a anestésio, ela surgiu no meio, uma federal no final dos anos 90. Você tinha um ano com uma greve de 90 dias e outro ano para arrumar o calendário, né? Eu E vivi numa isso. dessas greves, eu estava ali pelo oitavo semestre, eu fui para Porto Alegre encontrar meus pais, estavam passando ali, e tem um amigo da família, desde que eu lembro, desde que eu era criança, que ele era anestesista. Uhum, E aí ele falou: Ah, cara, você não quer ficar por aí? Vai, vê a cirurgia, entra em cirurgia, o pessoal, porque eu gostava do centro cirúrgico já desde a época, né? Eu já sabia que eu não ia ser clínico. O que que eu ia fazer eu não sabia, mas clínico eu sabia que não ia ser, né, cara? E aí eu acabei ficando ali uns dias com ele, na casa dele, indo com ele. Pô, achei legal aquilo que ele fazia. Primeiro eu fui e comecei a entrar em cirurgia. Mas daí aos poucos eu fui vendo que o que ele fazia, cara, tudo que ele tinha muito sentido. Ele conseguia te explicar exatamente o motivo dele estar fazendo qualquer coisa. Eu falei, cara, isso aqui é legal, e aí ele faz e o efeito acontece ali na hora. 1 minuto depois, 2 minutos depois, tá feito, não gostou do efeito, reverte, muda. Eu achei aquilo legal. Aí eu voltei para casa, fiz uma mala, voltei, fiquei um mês acompanhando ele. Onde ele ia, eu ia atrás, cara. Eu vou te dizer, eu nunca aprendi tanta medicina na minha vida como aquele um mês. E aí ele dizia assim, ó, cara, eu vi que você está se interessando na anestesia, mas você tem que aprender a pensar medicina. Fazer uhum. hack, fazer procedimento, isso na residência qualquer um aprende. Você tem que aprender a pensar, raciocínio clínico. Você tem que aprender fisiologia, farmácia, você tem que aprender a clínica, as bases da medicina. Cara, e aí eu passei aquele mês, eu voltei para Pelotas assim, maravilhado. E aí eu pensava que eu ia fazer neuro, né? Alguma coisa na neuro. Aí eu voltei e consegui um estágio na neuro e em um mês eu tive certeza que eu não ia fazer neuro mais. Porque a prática, o dia a dia, não conectou. E aí eu comecei a acompanhar um anestesista lá, que é até hoje um dos caras mais geniais da anestesia brasileira que eu tive o contato. Ele era meu professor. E eu comecei a acompanhar ele, então, pô, e cada vez eu fui me identificando mais. E realmente eu acho que a anestesia é uma especialidade muito científica. Até hoje eu acho isso. É, Tá, pera aí, velho. Quem era esse, pô? Elogia ele aqui, pô. Era o professor Gastão, cara. O professor Gastão, infelizmente, ele morreu agora recentemente, mas era um cara assim sensacional. eh, Carreira acadêmica, carreira associativa, um cara sensacional. Foi membro da World Federation, deu aula em Congresso Mundial. O cara assim realmente muito.
muito fora da média e um gentleman, assim, um cara sensacional. Até hoje a minha referência, assim, é o Dr. Gastão, cara. E aí, pô, eu falei, cara, isso aqui é muito técnico, científico, nerd. Esse aqui é o. E tem procedimento é dentro do centro cirúrgico. E você não precisa ficar se sujando de sangue, metendo mão na barriga aí. É um negócio mais clean também, assim, né, cara? E aí eu me identifiquei, tanto que eu fiz prova de residência, eu já tinha certeza absoluta que eu ia fazer anestesia, né, cara? E isso que você falou da análise clínica, né? Mais do que até a questão do empurrar para o pofó, como o Diógenes fala tanto, né? Você acha que isso, e com a tua experiência hoje, né? Dando aula, tendo alunos, você acha que isso que diferencia um residente excelente de um residente mediano ou até mesmo. Não tenho dúvida nenhuma, cara, tá? Porque isso assim, ó, a gente não tem tantos procedimentos que você tem que fazer, que são manuais, de habilidade manual. Esses procedimentos, em torno de. O mais difícil é a intubação, tá? A Uhum, curva de proficiência mostra que em torno de 120 a 150 você vai alcançar a proficiência. Cara, você vai fazer uma residência com milhares de casos. Então você vai ter proficiência em todas as habilidades da anestesia, a não ser que você faça uhum, uma residência muito ruim, tá? uhum, 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 O que faz diferença, cara, é o teu conhecimento e o anestesista, ele é o médico do perioperatório, entendeu? O cirurgião, ele tem que se preocupar com fazer a cirurgia. E ele não, quem vai cuidar do paciente, gerenciar os riscos, é, estabilizar o paciente é o anestesista. Então, a gente precisa ter uma visão muito. Eu digo que a gente tem uma visão muito grande, mas não muito profunda de praticamente todas as patologias. uhum, Porque o uhum, paciente com todo que é tipo de problema de saúde vai ser operado. Então, mesmo que você não faça cirurgia neurológica, vai ter paciente com doença neurológica que vai operar o pé, que vai operar o olho. Então, você tem que ter uma noção muito boa de praticamente tudo que é coisa clínica e cirúrgica, para saber, cara, o que ele vai operar, como que isso vai interferir, como que o paciente vai ficar depois dessa cirurgia ou no meio dessa cirurgia. Então, essa visão bem macro também é algo que eu acho bem interessante. Eu acho que uma coisa legal da anestesia ter essa visão clínica bem ampla. E não tenho dúvida que é isso que faz diferença no teu resultado com os pacientes, cara. Não tenho dúvida que é isso aí. E me diz uma coisa, na tua jornada anestésica, que pegando o gancho aqui para os teus alunos e para quem está pensando em fazer anestesia, a, ainda mais comparado comigo, vocês têm uma possibilidade, risco de perda de paciente diária, né? E isso muito provavelmente, me corrija se eu estiver errado, deve ser um, um ponto de fraqueza ou um ponto de inflexão de muitos colegas anestesistas que até desistem da, da especialidade. Você tem algum caso que foi assim emblemático para você dentro da tua jornada que te fez Cara, repensar ou algo do gênero? eu sempre gostei de alta complexidade, tá? Então, eu sempre trabalhei com cirurgias de grande porte, com cirurgia cardíaca, e na cirurgia cardíaca é a cirurgia com maior risco de mortalidade de todas, né, que a gente faz. Então, digamos assim que a mortalidade, ela acaba fazendo parte do tipo Uhum. de anestesia que eu me proponho a fazer. Felizmente, até hoje, eu nunca perdi um paciente que não tivesse um risco de morte realmente devido ou aos problemas clínicos ou à própria cirurgia, né, cara? Mas eu já tive muitas complicações muito graves que o cara fica ali.
né, muito Borderline. muito próximo, né? Teve um caso, eu lembro de dois casos do início, quando eu acabei a residência, que eu entrei para ser o anestesista responsável, que eu lembro de ter voltado, assim, a hora que acabou, e ter ficado, assim, ó, mais de uma hora tentando revisar mentalmente se aquilo que eu tinha feito era a melhor opção, se eu tinha condições de tomar as decisões que eu tomei antes, né? Porque olhar o caso depois é muito mais fácil, né? E esse é um exercício que é fundamental quando você trabalha com emergência, porque na anestesia a qualquer momento as coisas podem descambar para né, o paciente começa a obstruir, desaturar, você vai ter 3, 4, 5 minutos para reverter essa situação, né, cara? Então você tem que estar acostumado, e isso é uma coisa que é importante, cara. O teu comportamento, as tuas habilidades não técnicas na hora do caos também é treinável, Uhum, uhum, uhum. sabe? A tua resiliência ao estresse, você conseguir manter a calma no momento mais importante, que é a hora que o paciente está complicando, isso também é treinável. Isso também é, você se acostuma, não é um bom termo, mas assim, isso acaba fazendo parte e isso também você consegue ir treinando. E esse debriefing, né, o termo técnico para isso, você repassar no final, cara, o que que foi feito, o que que eu fiz, era isso mesmo, passou alguma coisa. Esse é um exercício que é fundamental, que é para você fazer. Eu acho que para qualquer médico, cara. E, Entendeu? vo- e, vo- e Quando você, você e começou a você, operar, provavelmente você, pô, se alguma coisa não deu certo, depois, cara, eu tinha condições de ter previsto isso. Tinha algo que me deixou com a pulga atrás da orelha antes, ou não, infelizmente, esse é um exercício que é fundamental na nossa atividade. e nessa tua experiência de professora e de milhares de alunos, você tem conseguido passar isso para eles ainda? E você está tendo hoje mais dificuldades do que já teve? Eu venho percebendo que o nível dos alunos vem caindo muito na chegada. Como é que está sendo isso para você? Cara, eu sou preceptor de residência desde que eu acabei a minha formação de residente, eu já entrei como preceptor e em 2 anos eu estava como corresponsável da residência. E eu tenho milhares de alunos porque desde 2015 eu sou professor de um curso EAD de anestesia, de preparatório e para residência. Então eu dou aula sobre anestesia. A habilidade não técnica ela é extremamente difícil de ser treinada e ela tem que ser treinada em loco. Cara, não adianta você dar aula de habilidade não Uhum, técnica, uhum. né? Você tem que estar ali do lado, e orientando. Eu percebo que tem caído bastante o grau de conhecimento basal dos residentes quando eles chegam no R1. No R1 é cada vez mais difícil, cara. Mas aí você diz conhecimento técnico mesmo, né? Conhecimento técnico mesmo. Isso que eu te falei, você tem que aprender a pensar clinicamente, e várias vezes quando chega o R1 eu falo para ele, cara, isso aqui que você está me perguntando não tem nada a ver com anestesia. Uhum, Isso aqui é conhecimento uhum, de uhum, uhum. medicina geral. Isso aqui é uma coisa que você não pode deixar passar. Isso aqui é uma coisa que você não pode não saber. E aí a gente acaba conseguindo resgatar no decorrer da residência, mas com certeza eu vejo, é perceptível que as pessoas elas estão chegando cada vez com um conhecimento basal, técnico, médico, pior, cara. Cada vez mais trabalho para você resgatar isso no decorrer da residência. Tá, então eu vou te botar numa roubada maior ainda. E você acha que é uma responsabilidade maior hoje
desse resultado pior? Das instituições, de nós, profissionais formadores, que estamos prestando serviço para as instituições, ou dos alunos que estão chegando? Ou mescla, né? Cara, é um misto das três coisas. Não tem como você ter aumentado essa quantidade de faculdades de medicina e você manter a qualidade. Não existem professores para dar aula o suficiente nesse tanto de faculdade. Porque, cara, uma coisa é você ter um conhecimento técnico, outra coisa é você saber, você ter didática. Didática é uma habilidade específica, não tem absolutamente nada a ver com ser médico. E aí você pega, vai. E a gente sabe que pela distribuição das habilidades, você deve ter em torno de 10 a 15% das pessoas que têm boa didática. Uhum, Você ter didática, ser treinado para ser professor, e daí você ir dar aula, cara, nós não vamos conseguir uhum, especialistas uhum, uhum. com didática para ensinar nesse tanto de faculdade. É simplesmente uma conta que não fecha. Álgebra básica, né? É, não tenho dúvida sobre isso. Então as pessoas elas vão estar menos ensinadas, a gente está diluindo os doentes, porque não tem pacientes suficientes para o tanto de alunos, também é matemática básica. Então antes você formava um aluno, e ele passava, ele ia ter visto lá 50 pacientes na cardiologia, hoje ele vê 7, porque tem muito mais aluno na mesma enfermaria, né? Então, várias questões que estão prejudicando a formação. Juntando na residência, hoje a residência, o MEC nos obriga que o residente trabalhe 60 horas. A nossa residência aqui eu considero que é uma boa residência. Eu fiz na minha residência mais de 5.000 anestesias em 3 anos. Hoje o residente se forma no mesmo centro, que tem um hospital a mais, mas ele se forma, ele faz 3.000 anestesias. Uhum. E a gente sabe que o volume ele é importante na formação do médico residente. Então, eu também não sei, eu acredito que a gente está formando residentes que também não estão tendo o mesmo conhecimento. E na anestesia, pelo menos, cara, o uso do ultrassom, o que ele aumentou em técnicas de bloqueio, em point of care, o tanto de monitor novo, de cirurgia nova que tem de quando eu fiz a residência, cara, aumentou muito. Que eu não tenho dúvida nenhuma que a gente precisaria ter que a residência precisaria ter 4 anos. Do ponto de vista de qualidade de formação, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso, tá? Uhum, Isso pode até ser meio polêmico aí, mas com uhum. 20 anos já na anestesia, não tenho dúvida nenhuma com o tanto de coisas, de monitores, de técnicas, de cirurgias, de possibilidades que a gente aumentou para você conseguir formar em Não, mas 3 anos, ainda que se reduziu para 60 horas. Então também então é uma conta que não fecha. da mesma forma, os 6 anos também têm que ser aumentados, né? Vai ter que ser, porque se você começa a reduzir, começa a diluir, você vai ter que começar a acabar compensando isso de alguma outra forma. Não vai ter outro jeito. E isso aqui não era nem pauta, nem entrar nesses assuntos, mas estamos aqui agora no atual, no hype, e a prova de validação da graduação, o modelo OAB. Qual a tua opinião aí? Cara, sinceramente, vai ser inevitável, entendeu? Hoje a medicina virou um grande negócio, a formação médica virou um grande Sim. negócio. Sempre que você, através de iniciativas, você acaba tentando controlar o mercado responde de alguma outra forma. Eu não estou falando só da medicina, qualquer coisa que você fizer, entendeu? Uhum, uhum, Em qualquer área, a hora que você começa a colocar barreiras ou fazendo coisas que vão um pouco contra a tendência natural do mercado, isso vai ter uma reação. uhum, Então, essa reação, inevitavelmente, ela vai ser ou você vai aumentar as formações, ou você vai ter uma prova de título para validar uhum. esse. Aí vai entrar toda uma questão política, econômica.
Ou você vai ter outras formas de você começar a tentar ajustar isso. Do mesmo jeito, do outro lado, nós temos hoje uma quantidade gigantesca de médicos sendo formado, e no mesmo período em que você dobrou o número de vagas de faculdades de medicina, você aumentou em torno de 16% o número de vaga de residência. Então, em poucos anos, nós vamos ter uma quantidade gigantesca de médicos generalistas que não vão conseguir fazer especialidade. E o mercado vai trazer alguma resposta para isso, boa ou ruim, eu não Uhum. sei. Agora há pouco tentaram começar a criar associações novas para dar títulos novos através de pós-graduações, que vai precisar ser regulado, né? Então, assim, o mercado ele vai trazer outras necessidades, outras possibilidades. E Eu no vou te fim, o falar. elo mais fraco é o paciente. Sempre, rapaz. Eu, Sempre. eu, eu concordo que é inevitável a questão da prova, mas de verdade, cara, eu sou muito contra, cara. Que você continua premiando a bosta do ensino básico de baixa qualidade e não resolve o problema, né? Eu Não entendo que resolve o tem que problema. fazer, mas caramba, a gente vai pro caminho mais fácil, né, cara? Sei, cara. Eu sinceramente não sei se é esse caminho. Até você estava falando aqui da questão de aumentar, a necessidade de aumentar os anos, né, da residência, e eu puxei para a questão dos 6 anos, né? Pô, isso aí é ouro, né, para toda essa galera que está fazendo faculdade de medicina hoje, né? Tudo que os caras querem é aumentar esse investimento aí de cerca de 1 milhão, 1,5 milhão para 3, né, por aluno, né? Sim. É, cara, isso é uma loucura, cara. Isso é uma É, loucura. então, é um assunto bem complexo, cara, porque tem. Sinceramente, eu acho que hoje o que menos importa é a qualidade. Eu sei que quando a gente começa a falar isso, alguém vai ter todo um setor que vai dizer: ah, porque vocês estão querendo fazer barreira de mercado, porque vocês não querem que tenha mais médico, porque quer manter remuneração, mas nada está sendo pensado em qualidade. E os falsos discursos de tem que ter mais médico é porque a gente vive num sistema totalmente disfuncional. E você pode dobrar o número de médicos, que o sistema, do jeito que ele é no Brasil, nunca vai funcionar. É só você olhar os sistemas que funcionam. A gente não quer resolver o sistema. A gente não quer fazer um sistema que funciona. A gente quer largar na mão do mercado para virar negócio e proliferar um monte de faculdade. A gente já tem muito mais médico por habitante do que tem Japão, do que tem Canadá, do que tem Holanda. Vê lá se o Canadá eles estão achando que o sistema de saúde deles está horrível, porque falta médico. Fora a péssima concentração, né? Se a gente bota nos polos, nos pontos de maior concentração médica, é um absurdo, né? Exato. Então, assim, o sistema é disfuncional, entendeu? Se você achar que qualquer pessoa que tem dor de cabeça tem que consultar com um neurologista, não vai ter neurologista nunca no Brasil suficiente para isso. Sim, 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 sim. Então, a gente tem questões de sistema que são muito mais importantes de serem resolvidas, muito mais complexas, mas a gente vai pelo caminho mais fácil, cara. Porque tem até uma lei, se não me engano, a lei de Ashley. Nenhum problema complexo se resolve com uma solução simples. Nada, nunca, em nenhum lugar. Você não vai conseguir resolver o problema do acesso das pessoas, da população, a uma medicina de qualidade com uma solução simples que é vamos formar mais médico. Não vai Uhum. resolver, porque é uma solução simples. O sistema tem muita complexidade para você resolver com um sistema só. Ah, não, tem pouco especialista, vamos fazer o programa mais especialista. Não vai resolver, cara. O problema é muito mais complexo do que isso. Só que, como você falou antes, né, nós estamos indo para a solução simples, que não vai funcionar. E me diz concordo totalmente contigo. Outro ponto que eu quero saber, quando você termina a residência, você está onde?
E como Então, é que cara, é eu a fiz a tua, como residência é em que é a Joinville, tua... né? Aí, Ah, olha eu só, lembro que você tinha me falado da deixa eu outra vez quando a gente gravou. voltando porque eu estava falando. Cara, como eu já sabia fazer pesquisa, eu gostava de fazer pesquisa, no meu R2 eu pedi, cara, posso fazer um ensaio duplo encoberto no meu, em vez de fazer para o meu TCC? Aham. Aí os caras, pode, né, cara? Você sabe fazer? Eu falei, sei, tranquilo, pode deixar que eu faço. Aí tá, fiz todo o trabalho. Aí, chegando para o final da residência, eu queria ficar aqui porque minha esposa tinha passado num concurso aqui em Joinville, aí não sabia se ia ter vaga para eu ficar, ficou naquela coisa meio assim. E aí, um dos caras um cara da UTI que me ajudou no meu trabalho, eu conversando com ele, ele falou, cara, eu acho. Ele estava na época fazendo o doutorado dele em São Paulo. Ele falou, cara, aquele teu trabalho é muito legal que você fez no teu TCC. Você não quer tentar um doutorado com ele? Eu falei, pô, eu quero, o que que eu preciso fazer? Ele falou, deixa eu conversar com o meu orientador, que eu acho que ele vai se interessar pelo teu trabalho. Se ele se interessar, a gente melhora ele um pouco, usa ele como piloto e a gente vê se ele aceita. Mas beleza, o cara se interessou. Aí eu peguei ali setembro, outubro, do final da minha residência, dei um gás para melhorar o trabalho, usar ele como piloto, já preparar ele para uma tese, né? E era um trabalho legal mesmo, assim. Aí esse colega daqui da UTI enviou, e o cara, não, muito bom, pode se matricular que eu aceito. E aí eu consegui, antes de acabar o meu R3, cara, eu fui aceito para o doutorado direto na USP São Paulo. Ah, pô, é tudo que um nerd queria, né, cara? Era tudo que eu queria, né? Aí, assim, como que eu vou fazer? Que eu vou fazer lá? Tem Eu vou nenhuma fazer importância agora. plantão? Isso, não sei, eu consegui o que eu queria, né, cara? E aí eu arrumei um fellow para fazer transplante hepático lá, porque eu ia abrir um serviço aqui em Joinville, então depois eu podia voltar. E depois eu ia ver uns plantões para fazer, para ganhar um dinheiro, minha esposa ia ficar aqui. Não, E, peraí. E sua digníssima aparece na história em que momento, cara? cara, eu já namorava com ela desde o meio da faculdade. E aí, quando eu vim para fazer a residência em Joinville, a gente resolveu casar. Então eu Ela casei no estudava com você? início do R1, Ela era cara. médica também? Não, ela é advogada. E aí ela estava acabando uma pós-graduação Em em Porto Pelotas? Alegre. Ela fez a faculdade em Pelotas, só que daí ela acabou antes. Aí ela foi fazer uma pós em Porto Alegre. Ela foi a melhor aluna da turma dela, também é nerd junto, assim, né, cara? E ganhou uma bolsa para fazer a pós em Porto Alegre. Aí eu acabei a faculdade, ela acabou a pós. E aí a gente combinou, não, onde eu for trabalhar, ou trabalhar ou fazer residência, nós vamos casar, nós vamos junto e nós vamos ver o que que vai como é que vai ser. E aí ela passou num concurso para a Justiça Federal, aqui para Joinville. Aí, cara, ficou em terceiro lugar no concurso da Justiça Federal de analista, aí pôde escolher a lotação em Joinville. E aí, quando eu acabei a residência, ela não podia pedir transferência porque estava naqueles anos iniciais ainda. Por isso que eu queria Aham. ficar aqui. E aí eu falei, agora. Aí eu arrumei desse doutorado, falei, depois a gente vê o que que vai fazer, né, cara? E aí, quando a equipe aqui viu que eu tinha conseguido o doutorado, aí eles me convidaram para ficar. Não, não, então fica aqui em Joinville. Só que eu falei, cara, eu fico, mas eu não vou abrir mão de ir fazer Doutora, o doutorado. Se vocês me liberarem para ir, eu fico. Se não, eu vou. Não tenho dúvida. Aí, assim, não, a gente te libera dos dias para você poder ir, mas dos plantões você tem que resolver, você tem que dar um jeito. Não, tá? Desse jeito, assim, sossegado. Aí eu fazia 13 plantões por mês e ainda ia 8 dias para São Paulo para fazer as aulas e fazer as você coisas do ficava, doutorado. você ficava direto em São Paulo. Aí Não, matava todo. aí normalmente eu fazia assim, eu trabalhava de dia, já ia para o hospital com uma malinha de bordo, saía do hospital, ia para o aeroporto, ia para São Paulo, chegava lá de noite, ia para a USP de manhã, ficava das 8 às 18, voltava para o aeroporto, vinha para Joinville.
Tá de E brincadeira. aham, fiquei três anos, cara, fazendo isso. Três anos, fazia essa ponte aí três Essa vezes na ponte. Aí, pelo semana? menos, eu ia uma vez por semana por uns 8 meses do ano. E ainda Caramba! fazia os 13 plantões que eu tinha para fazer, noturnos aqui para fazer, cara. E aí, pô, isso aí deve ter te dado E mó aí, casca, né? Que você começa a é, valorizar outras coisas, né, Pedro? exato. E aí, nesse meio período, eu fiz a prova do título superior de anestesia, que é uma prova bem difícil, assim, que é para te cadastrar na Sociedade Brasileira como instrutor de residentes. Que é uma Tá. prova teórica ferrada, são uma prova escrita e depois 3 horas de prova oral, cara, de teoria de anestesia, que é a prova errada, que é o título superior de anestesia. Aí eu fiz isso logo que eu acabei a residência, eu já estava no doutorado, aí fiz a prova. Aí eu, depois que eu passei na prova, eu fiz uma pós-graduação no Sírio de 2 anos de gestão de pacientes críticos. Aí eu já aproveitava que eu estava em São Paulo, tinha umas imersões assim, já fiz uma pós. E aí, em 2014, que quando eu defendi a tese do doutorado que eu encerrei, aí que daí já estava minha vida ficando mais tranquila, né? Aí eu resolvi abrir a empresa. Óbvio, já sabia, né? Você não pode ficar quieto, né, pô? É O mais ou negócio tá menos começando a ficar isso. calmo, né? Mas, Isso. mas, mas a tua esposa já sabe disso? Não, já sabia disso. Hoje ela já sabe, óbvio. Ela já sabia disso ou sempre surpresas, assim? Não, não, Tinha, sempre foi muito definido em conjunto, assim, cara, como que ela família. continuou em Joinville, né? Sim, a gente continua em Joinville. E ela sempre me apoiou. Bom, quando eu consegui o doutorado, nossa, ela ficou super feliz. Ela falou: não, você vai, nós vamos dar um jeito, sem, sem, sempre me apoiou muito, cara. você acha que o doutorado ele mexe muito com insegurança ou com incertezas? Porque você acaba tendo que buscar, pô, a tua verdade, né, ali, né? Você vai muitas vezes contestando. Você pega lá o status quo, né? Que existe, vai trabalhar e você vai criar algo novo, né? Sim. Como é que foi para você saber que essa busca? Cara, assim, ó, o doutorado você tem que contribuir com a comunidade científica, então você tem que fazer alguma coisa nova, né? Você pode acrescentar algo numa técnica. E para mim foi relativamente tranquilo, cara, porque eu tinha estudado isso já no meu para fazer o meu trabalho Tava no estruturado já na tua cabeça, TCC, né? estava bem estruturado. Eu ampliei, coloquei outras avaliações que foram bem legais, cara. É muito trabalhoso, cara. Isso aí é tipo empresa e pesquisa. Cara, é 2% de inspiração e 98% de transpiração, cara. É muito trabalho, né? Você teve a ideia, eu pensei no negócio, era um negócio legal mesmo, os resultados foram bem interessantes. E aí, cara, eu abordava no meu trabalho foi sobre grandes queimados, tá? Anestesia em grandes queimados, que é o cara que sobreviveu ao trauma inicial e ele fica naquela Uhum. fase de curativo debridamento, e é uma fase muito difícil, né, para o paciente, assim, é um troço bem pesado, nessa, esses centros de tratamento de queimados, até você conseguir reabilitar essa pessoa, né? Então é curativo, é debridamento, é enxerto, e às vezes o cara fica 1, 2, 3 meses. E todos esses pacientes, eles fazem disfunção do sistema de dor. E eu abordei muito essa ideia da disfunção do sistema de dor como um dos pilares da minha pesquisa. E foi muito legal, assim, cara, porque eu consegui explorar isso. Os avaliadores disseram, dois deles que não tinham essa noção do que era uma disfunção do sistema de dor. Uhum, uhum. Dessa minha pesquisa acabou surgindo a questão da anestesia multimodal, que virou moda 5, 10 anos depois. A partir desse estudo da disfunção do sistema de dor, eu comecei a pensar, cara, se acontece, eu consigo evitar, o que eu posso fazer? Eu posso não piorar?
eu posso melhorar, eu posso ajudar, eu posso reverter. E muito do meu trabalho foi em função disso, e eu comecei a entrar nessas discussões e nesse assunto, e foi uma das coisas que eu fiquei dando aula por muito tempo. E hoje a anestesia multimodal, ela é muito. E aí, aí na multimodal entra você reduzir os opioides. Aí começou a crise de morte por adição de opioides na América do Norte. Então tudo foi juntando e aí a anestesia multimodal ficou em moda. E E aí aí, e até eu aí, tive e aí falam que curiosidade, e aí cara. falam que você teve sorte, né, pô? É. Então eu comecei a estudar isso tipo 10 anos antes de começar a se falar em multimodal. E aí quando começou a se falar em multimodal, cara, eu tinha um repertório gigantesco. Que legal. E aí eu comecei a dar aula sobre isso, em tudo que é lugar. Tanto eu tenho duas aulas sobre essa técnica multimodal no meu canal do YouTube, que são aulas que eu dei em congresso. E eu falei, cara, isso aqui mais gente tem que poder assistir, eu vou gravar e pôr no YouTube. Cara, essas aulas têm mais de 10 mil visualizações. Se Legal. você pensar que tem 25 mil anestesistas, porra, é um alcance enorme. E com certeza é E nichado, né, poxa? Porque é um negócio super que não é para nichado, interesse né? público, né? E aí eu me dei o trabalho de revisar minha tese. Cara, são 180 páginas na minha tese, que eu defendi em 2014. Não existe em nenhum lugar escrito multimodal. Em 2014, essa palavra não existia. Que loucura. Olha Depois só virou uma que febre. depois virou moda. E aí o meu trabalho foi bem legal, cara. Eu consegui publicar ele na Burns, que é a maior revista multidisciplinar de queimados, que era onde eu queria publicar. Meu trabalho foi aceito lá, então fechou assim. E eu consegui o aceite da publicação, cara, 15 dias antes de eu defender a tese. Eu recebi a carta de que eles tinham aceitado. Então foi bem legal que no final da defesa eu coloquei lá, está oficialmente aceito na Pô, revista. não dava nem para te reprovar, pô. Porra, aí você já defendeu já ciente de que ninguém podia te rebater, pô. Exatamente. Se alguém questionar a importância, olha aqui, cara, o pessoal aceitou na revista multidisciplinar, na melhor revista multidisciplinar de queimados, né, cara? Então E virando a página, como é que isso entra o empreendedorismo e a empresa? cara, aí a empresa, aí assim, eu já estava Aí, desde aí, aí, você, aí, 2000, você, aí você para de ir pra São Paulo e fica em Joinville, quieto com a isso, coitada da tua esposa, pô. é. Mas aí assim, em paralelo, Tem cara, filho já aí? não, a gente foi ter filho só em 2016, aí depois Tá, do doutorado. Aí, cara, eu desde 2009, eu me formei em fevereiro de 2007. E em tá. 2009 eu já comecei a dar aula em congresso, 2010 eu já dei aula no Congresso Brasileiro. E olha só, eu dei aula em 2010 no Congresso Brasileiro numa mesa de informática em saúde. Eu já estava tentando trabalhar com isso. No doutorado, eu fiz cadeira de informática médica, de telemedicina. Imagina, 2010. Eu já estava trabalhando com informática, com telemedicina, né? Então, e eu já comecei a dar aula, falar sobre isso em 2016. Eu já dei aula sobre prontuários eletrônicos e sobre mineração de dados em anestesia. Cara, 2016 ninguém falava em mineração de dados em saúde, né? Data mining, isso aí, machine learning. Então, eu sempre fui um cara muito em contato, tentando fazer isso dentro das sociedades, né? Eu já tinha entrado para a diretoria da sociedade, eu fiquei de 2012 a 2020 na Sociedade Catarinense, até Uhum. ser presidente. Então, sempre muito envolvido, tentando fazer isso via sociedade. Mas via sociedade eu via que isso não ia andar. É muito burocrático, político, eles não têm um braço de negócio. E aí, cara, como todo nerd de computador tem os seus amigos nerd de computador, né? E tem um cara que é meu amigão, sou padrinho de casamento dele, a gente viaja junto até hoje. E ele é um especialista em banco de dados, de plataforma de dados, um cara muito bom, assim, top, reconhecido pela Microsoft Mundial como MVP de data platform, e o cara aqui de Joinville, né?
E eu falava para ele assim, cara, a gente precisa fazer algum negócio. Olha só, a gente joga fora os dados de saúde, a gente não usa para nada. Isso aqui não retroalimenta o sistema não aprende, os dados estão todos indo fora. E ele assim, cara, tá acabando o doutorado, tá dando aula, Fica quieto. fica quieto, o que que você quer abrir empresa, cara? Você tá doido? Não, não, você tá doido, não faz isso. E eu, não, que a gente precisa fazer, a gente precisava fazer. E aí saiu a oportunidade da gente desenvolver um negócio para um outro médico aqui que queria fazer um negócio de medicina preventiva. Cara, a gente fez um sistema de questionários inteligentes para medicina preventiva que ele já, meio que ele, baseado nas tuas respostas, ele te já direcionava o que que você tinha que fazer, o que você tinha que ter atenção. Cara, até hoje eu acho que era um software muito legal. Fizemos um negócio de pontuação que ele já dava uns scores e acompanhando os teus scores. Como o produto era bom, foi ali que eu aprendi que uma coisa é produto, outra coisa é negócio. O produto Uhum. até hoje eu acho que é muito bom, mas o negócio era ruim. E aí não andou. Mas a gente foi contratado para entregar aquele negócio, coisa, foi uma experiência que a gente fez. Eu tentei ir trabalhar com BI de hospital, mas não consegui fazer nada funcionar porque ninguém tinha interesse nisso. E aí esse meu amigo um dia ele chegou e me entregou um livro, Como Escrever um Plano de Negócio. Esse foi um momento, sabe aqueles turning points assim da tua vida. Ele disse: Eu te mandei no e-mail um roteiro de plano de negócio no Word, tô te dando o livro. Só fala comigo sobre negócio quando você acabar de escrever um plano. Senão eu nem quero conversar mais contigo. E quando eu li aquele livro e olhei, cara, os 60% dos itens que tinha ali eu não fazia a menor ideia, porque todos falavam de negócio, de empresa, de business. E eu sabia um produto, eu tinha uma boa ideia de um produto, mas não de um negócio. E aí eu me dei conta que eu tinha que estudar. E aí eu peguei e comecei a ler, estudar, ver aula e participar de coisas de empreendedorismo e escrevi um plano de negócio. E aí um dia, uns 6 meses depois, eu liguei para ele e falei, tá em casa? Falei, tô. Cheguei lá, da porta da casa dele, eu mandei o e-mail com o plano de negócio inscrito e cheguei lá e devolvi o livro para ele. Falei, ó, tá aqui o livro, o plano de negócio tá no teu e-mail. Agora, e nesses 6 meses a gente não tinha falado uma palavra sobre Uhum. negócio. E a gente se encontrava direto, saía junto, né? Aí ele olhou, bom, tá, agora vamos olhar isso aqui, né? Aí ele começou a olhar bem por cima assim: Nossa, cara, isso aqui que você escreveu não faz o menor sentido. Isso aqui você nunca vai executar. Aqui você está viajando. Cara, isso aqui é legal, mas você vai precisar de, cara, uns 20 mil para fazer isso aqui. De onde vai vir esse dinheiro? Sabe? Começou a. E aí a gente Te ficou xingar. mais como um exercício desenvolvendo esse plano. E um dia, cara, do nada, assim, uns meses depois, ele me ligou e falou: Cara, abriu um programa da Fundação de Amparo e Pesquisa de Santa Catarina para ideias inovadoras, que você tem que escrever um plano de negócio. E aí eu só peguei, copiei e colei e nos Uhum. inscrevi. E agora vai para o universo. Se nos aprovarem, nós vamos ser obrigados a abrir empresa, nós vamos ganhar um dinheiro e você vai ter que fazer um curso, vai ganhar um curso de empreendedorismo do Sebrae, do Sebrae Tech. Eu falei, bom, foi para o universo. Saiu o resultado dos 1.200 planos de negócios inscritos, fomos um dos aprovados, e o Diógenes também foi aprovado no mesmo. E eu já conhecia o Diógenes dos congressos, nós éramos os dois anestesistas nerd que queriam fazer software e trabalhar com dado em anestesia. Então a gente já se conhecia. E ali o Diógenes me ligou, falou, cara, a Você não gente foi subia, você não aprovado. subia no palco de palhaço, não, né, cara? Não, não. Tá. A gente foi aprovado, eu com um sistema de pré-anestésico usando computação em nuvem, cara, 2014. Ninguém Sim, sim, falava em sim, sim, sim. computação em nuvem, né? E o Diógenes com o transoperatório. E eu fui lá, eu e esse meu amigo fomos lá na casa do Diógenes em 2014, cara.
e a gente definiu um plano de negócio conjunto, visão de negócio juntos, ideia, modelo, e eu disse assim, cara, nós temos que trabalhar juntos e não concorrendo um com o outro. Vamos se ajudar. E ali, pô, a gente nunca teve um contrato, mas a gente tinha aquela parceria, não vamos fazer junto. Fio do bigode. E cada um seguiu as suas linhas totalmente diferentes empresariais. E eu fiz o curso de empreendedorismo, conseguimos lançar um MVP. A gente começou em janeiro, e em novembro eu lancei o MVP, consegui o primeiro cliente, fiz o go-to-market, consegui o primeiro cliente em março, e aí a empresa começou a andar. Claro, dando prejuízo no início, óbvio, como toda empresa, mas dentro de. Então, em um ano eu tive o primeiro cliente, com 2 anos eu já tinha atingido o break-even, mas sem Uhum. tirar nenhum dinheiro ali, né, cara? E começando a melhorar o produto através dos primeiros clientes. É assim que se constrói, se faz o MVP, os primeiros clientes te ajudam a melhorar o produto. E a gente seguiu e eu fui me desenvolvendo como empreendedor. Aí ali em 2018, cara, eu consegui um patrocínio para a versão gratuita e eu consegui vender uma versão off-label para a Sociedade Brasileira de Anestesia. A Sociedade Brasileira de Anestesia usou o meu sistema, validou o meu sistema e os associados podiam usar de maneira gratuita. Pô, e aí Uhum. eu alavanquei, né, cara? E eu comecei a crescer mesmo. E aí veio a pandemia. Aí a sociedade e o patrocínio cortaram. Aí eu Importante. voltei 10 casas para trás, né? E aí o negócio foi Pensou em andando desistir? várias vezes, cara. Várias vezes eu me dei Nesse por momento mal. da pandemia. Na pandemia eu pensei seriamente em desistir. Só que também, cara, eu comecei a rever outras coisas assim. Por exemplo, eu já tinha filho, eu achava que eu estava trabalhando demais, né? Mas assim, eu sempre fiz questão de ser um pai presente, cara. Então, desde que meu filho chegou, eu reduzi a minha carga de trabalho. Eu passei a não fazer plantão sábado e domingo, nunca mais eu fiz, porque um dia do final de semana eu tinha que estar com a minha família. Eu passei a comprar períodos dos colegas para ter folga para poder ficar em Uhum. casa, né? E depois da pandemia eu achei que eu tinha que ou eu me desenvolvia como empreendedor, ia para Uhum. isso, eu largava a mão, ia ser anestesista, professor e ia seguir a vida nisso aí. Só que ao mesmo tempo eu pensei o seguinte, cara, isso sempre muito conversado em família. Se eu não fizer isso agora, não adianta com 60 anos eu querer virar empreendedor, querer virar empresário. Então eu dei uma reduzida na minha carga na anestesia, eu já estava com a minha vida já estruturada, né, cara? E eu disse, vou investir. Criamos um novo produto, tá? Então, reduzir minha carga de trabalho, começar a olhar para processo. Se essa empresa for buscar investidor, tem que ter processo, tem que ter organização, tem que ter estrutura. Então, passei 3 meses organizando a empresa e, nesse período, estudando muito empreendedorismo, visão de negócio. Isso você não estava trabalhando nesses 3 meses? Não, não, eu só reduzi Fazendo a carga de anestesia. trabalho, Tá. fazendo Uhum. anestesia, né? E daí, em 3 meses, a gente fez um novo produto que a gente queria fazer. E aí, cara, fiz toda a. Fui atrás de quem é o cliente ideal, qual é a persona, como que eu conecto, quais são as mensagens, como que se estrutura, como que esse projeto, esse produto, qual é a precificação, toda uma Uhum. diferente do que eu tinha feito no primeiro, né? E a ideia era assim, no primeiro paga as contas da empresa, isso aqui nós vamos pivotar, e se a empresa crescer vai ser em cima desse segundo produto. Chamei pessoas do meu network, 10 pessoas dentro do perfil de cliente ideal. Como eu já tinha um network grande, imagina, né, cara? Uhum. Isso já era 2023, né? Eu tinha um network, 2022, eu tinha um grande network, essas pessoas pararam para me escutar por um favor. Das 10 pessoas que eu apresentei, 5 compraram. E Uhum. aí entrou o caos, né? Porque eu não estava preparado para ter 5 clientes, né, cara? E aí eu comecei.
nesses 6 meses, a empresa cresceu 300% em 6 meses. Cara, E aí chegou no fim do ano e eu liguei para o Diógenes e falei, cara, ó, eu tô dedicado, a empresa cresceu, a gente tá com um produto novo. Se a gente não se integrar agora, vai ficar cada vez mais difícil. Então uhum, vamos fazer uhum. uma integração funcional, vamos pôr no papel o que a gente já falou desde 2014, cara, 8 anos depois, né? E ele, não, isso, eu fechei o balanço da empresa 22 de dezembro, 23 eu liguei para ele falou, no início do ano a gente conversa. Aí no início do ano ele me ligou e falou, cara, vamos fazer um M&A, venham vocês trabalhar aqui, vamos fazer uma coisa só. Não vai ficar você com custo aí, e eu aqui, a gente prospectando, brigando pelos mesmos clientes, vamos trabalhar junto. E aí a gente acabou negociando um M&A Uhum. e trabalhar na Nestec, e aí tô lá cuidando do time de dados, né? Hoje eu sou o head do time de ciência de dados da Nestec, e sou a referência técnica do produto e do cliente, né, cara? O George não dava mais conta de fazer as coisas, precisava de alguém mais acadêmico, científico no time de dados, né, cara? E aí hoje daí nesse momento eu virei realmente cientista de vez, assim, hoje eu faço ciência de dados no meu dia a dia, né, na minha rotina e divido o meu horário entre ser o head de produto e de ciência de dados, né, e com a minha parte técnica de produto e fazendo anestesia. E por que isso? Por que manter a anestesia? Cara, assim, eu já conversei várias vezes sobre isso, cara. Eu investi muito tempo para ser um anestesista de ponta em cirurgia de alta complexidade. Que você é? Né? Largar isso seria um desperdício gigantesco. E eu acho que em pouco tempo eu deixo de ser uma referência técnica para a Nestec também. Entendeu? Então, a hora que eu sair do campo de batalha, eu não estou mais no front junto com o meu cliente. Quando eu tô lá, eu sei da dificuldade A dele. dor. Eu sei a dor dele. Eu tô conectado com ele. Eu Uhum. sigo sendo referência, eu sigo dando aula em congresso, eu sigo fazendo as atividades. E eu acho que isso é fundamental, ter alguém na empresa que está ali no campo de batalha. Entendeu? Então, por essas duas questões, eu não me vejo, vou largar a anestesia para cuidar só da empresa. Não, não me vejo fazendo isso, cara. Pelo menos num bom período ainda adiante. Cara, e eu realmente eu acho muito legal fazer anestesia de alta complexidade, cara. Eu realmente acho bem legal. Tá. Vida pessoal, fé, hobbies. O que te equilibra aí? Fora da Cara, eu, Nestec, fora é, do eu centro cirúrgico. sou, eu sou um cara muito família, tá? Eu gosto muito de estar junto com a família. Eu valorizo ter tempo livre com a família desde que chegou o meu filho. A gente gosta muito de viajar, tá? Eu acho que a vida é ter férias. E como anestesista de grupo, eu sempre tive férias, né? Diferente de muitos médicos, né? A gente tem 5 semanas de férias por ano, desde que eu comecei a trabalhar. Então a gente sempre gostou muito de viajar, sempre se planejou, a gente gosta muito de viajar, tá sempre com uma ou duas viagens sendo planejadas. Eu sou um cara do rock and roll, tá? Gosto toco guitarra, violão, gosto do rock and roll, do heavy metal. Então música é uma coisa que faz muito parte do meu dia a dia. E eu sou gamer, né, cara? Eu jogo videogame hardcore. Não sei quando o pessoal Que, aí, eu que, sou que, que você RPG, joga, cara? cara, eu sou um Souls-like fan. Quem é do game vai saber que é isso. Os jogos do Souls-like, já joguei praticamente todos, acabei todos. É uma linha de jogos extremamente difícil, sim, você tem que ter um empenho muito grande. Eu gosto do épico, da história, da construção do personagem. Então eu me dedico. Às vezes eu tô, Não. eu tô Tua estudando para. esposa também não? Não,
Não, não. Não é Você do não game. levou ela para isso, não, né? Não. Mas Você não meu vai para filho é do game, feira cara. Meu filho é do game também. Então, e você investe dinheiro hoje nisso. eu invisto, cara. Eu não sou desses que quer ter as coisas de última geração. Não, eu sou muito da função, cara. Entendeu? Tá funcionando, pô, eu tenho um PlayStation, é bom, funciona, tem uma TV legal, é isso. Ah, o som, o surround, não é muito, não entro numa aspira muito dessas, não, cara. Tá? Entendeu? E me diz uma coisa, sucesso. O que que é o padrão de sucesso para você hoje? Cara, essa é uma pergunta complexa, interessante. O que que é sucesso para mim? É você estar feliz com as suas escolhas, tá? Isso para mim é ter sucesso. Então, eu posso dizer que eu sou muito feliz com as minhas escolhas pessoais e profissionais, e é você estar em paz, cara, com as suas escolhas, porque, cara, eu sei, toda escolha tem um preço, cara, a se pagar. E se você pagar esse preço de boa, é porque você está fazendo as escolhas certas, cara. Se você está sofrendo por causa das suas escolhas, você está fazendo escolhas erradas. E isso não é sucesso. Eu não tenho dúvida nenhuma que a primeira liberdade de qualquer pessoa é a liberdade financeira. E se você é escravo do financeiro, cara, de novo, e se você está sofrendo por isso, você não está fazendo boas escolhas. Então a gente sempre foi muito organizado, muito planilhado, planejado, para nunca ser escravo do financeiro, para a gente poder fazer escolhas mesmo e estar em paz e feliz com as escolhas. Cara, para mim isso é ter sucesso. Eu gosto muito de uma frase que diz que o significado da palavra indivíduo é indivisível por dois. Então, essa de você dizer que você é feliz no trabalho, é feliz com vida pessoal, que não tem uma coisa a ver com a outra, isso é a maior bobagem do mundo, cara. Isso aí foi uma criação que venderam, que tem que ser uma coisa no trabalho, outra coisa na. Uhum. Não, cara, você é um indivíduo e você tem que estar de boa, feliz, em paz com as suas escolhas, tanto profissionais, sociais, familiares. A vida social é muito importante. Você ter hobbies, você ter amigos, você ter um círculo social, você ter uma família. Cara, isso é o que dá um sustento numa pessoa completa. E eu me sinto hoje realizado em todos os campos da minha vida, cara. Familiar, social, profissional, empresarial. E para mim isso é sucesso, cara. Qual que foi a decisão mais difícil da tua carreira, cara? Você pensa assim, fala assim, meu Deus do céu, se tivesse ido por aquele caminho. Cara, eu acho que uma decisão que foi um momento bem difícil, assim, foi decidir fazer o doutorado. Não foi difícil decidir porque eu queria fazer, mas todo o preço que vinha embutido daquela decisão. Foi bem difícil. A minha esposa ia ficar aqui, eu ia ter uma carga de trabalho gigantesca. Quando eu estava perto de defender a tese, eu estava com burnout, sem dúvida nenhuma. Foi o período que eu estava mais estressado, mais sobrecarregado da minha vida profissional, e eu sabia que isso ia acontecer, né? Então, a decisão não foi fazer o doutorado. A decisão difícil foi assinar a promissória de todo o que aquilo ia acarretar para eu conseguir acabar isso. E qual foi o tamanho da importância do apoio dela? Ah, não, foi fundamental, né, cara? Em nenhum momento ela questionou.
Ela sempre disse que a gente ia dar um jeito, que isso era uma coisa muito importante para deixar passar e que isso ia. Esse preço ia, se a gente diluísse esse preço no longo da nossa vida, ia fazer muito sentido. Então, que era uma coisa que a gente devia pagar esse preço no início da nossa vida, que era quando a gente tinha plenas condições de fazer isso. E ela estava certa. Ela estava certa. Dá para tomar mais risco, né, pô? Ela Com estava a tua certa. com a tua experiência hoje, o que que você diria aí pro Jorge R1? Olhando para trás, conselho ou Cara, não vai por esse caminho? cara, o que eu diria? Assim, eu diria, cara, identifica as coisas realmente que você tem talento para fazer, que você tem habilidade. Porque você fazer as coisas para as quais você tem habilidade, você faz com muito mais facilidade, com menos energia, e você faz mais feliz. Então, mesmo que no início pareça que essas escolhas não vão te dar um retorno, ou não são coisas tão legais, não estão muito na vibe do momento, se você pensar que a gente tem uma carreira de 40 anos de trabalho, identifica as coisas que realmente você gosta de fazer, que você faz com uma carga emocional de energia menor, e isso no longo prazo é o que vai fazer você ser a pessoa diferente. Entendeu? Quando eu comecei a querer trabalhar com dados e com software, ninguém dava bola para isso. Hoje é legal, né? Hoje está na vibe, na hype, mas naquela época ninguém queria fazer isso, né? Então não desista, vai atrás dessas coisas, se conecta com pessoas que fazem isso, com pessoas que estão nesse contexto, vá em eventos, converse com as pessoas, busque outras pessoas, e mantenha isso aceso, essa chama, porque no longo prazo, cara, é o que vai fazer você, depois de 20 anos fazendo aquilo, cara, você vai ficar muito bom. Entendeu? Só que se você tentar ficar muito bom numa coisa que te sobrecarrega, que você precisa de uma energia enorme para fazer, ou você não vai ficar bom, ou você vai estar puto com aquilo, mesmo tendo ficado bom e tendo retorno. O que no longo prazo não vai fazer sentido. Aí você vai estar lá com 30 e poucos, 40 anos, você vai estar frustrado com a tua profissão. Entendeu? Então, seria o conselho que eu daria. E para não entrar em treta por pouca coisa. Isso é conselho de velho, né, cara? E por último, para a gente fechar, qual que tem sido a importância aí de idealizar e tocar esse projeto aí desse podcast que você tem feito aí também, levado aí tanto conhecimento e o nome da Nestec para frente? Cara, eu vou te dizer que hoje é uma das coisas que eu faço na Nestec que me dá mais prazer de fazer é o podcast, cara. É conversar com pessoas totalmente diferentes, de outras realidades, e pessoas que seguiram esse caminho, que estão lá já há 10, 15, 20 anos, também buscando algo, fazendo algo diferente, você trazer essa experiência e até eu estou voltando agora, semana passada eu estava no Congresso Brasileiro de Anestesia, e eu estava lá numa mesa que eu estava dando aula, e quando acabou a mesa, eu saí, estava indo lá tomar um café, e veio um colega, pediu para falar comigo, e ele falou, cara, posso falar contigo? Eu falei, claro. Aí, não, eu queria te dizer que você não tem ideia do quanto o podcast que vocês estão fazendo está mudando a vida das pessoas. E eu tô aqui para dar o meu testemunho como a minha vida mudou escutando o podcast que você faz. E por favor, cara, continue, porque você não tem ideia do impacto que isso tem na vida das pessoas. Inclusive, depois ele até publicou no LinkedIn, me marcou, tirou foto comigo lá, falando isso. Então, assim, cara, realmente Pô, eu que faço bacana. porque eu gosto, que eu acho um trabalho legal, mas isso tem um impacto na vida das pessoas, assim, que
que pô, coloca uma camada de propósito assim no que a gente faz, que é muito legal, cara, muito satisfatório, muito gratificante você ter um feedback desse tipo, né? Não, e você tá de parabéns, cara. Pô, Jô, obrigado, cara. Parabéns aí imensamente pela jornada, pela tua resiliência aí e pelo teu caráter nas tuas decisões. A gente realmente está precisando aí de mais pessoas que nem você, infelizmente cada vez mais raras, que estão afim aí de se dedicar, trabalhar e entregar aí um bem maior para os nossos pacientes e para os nossos colegas. Onde é que o pessoal te acha? Fala aí pra gente e obrigado aí de verdade pela tua participação, cara. Bom, Começamos o cara, ano bem. eu que agradeço aí o convite, né? Prazer falar contigo. Já conversamos outras vezes, né? É, para falar comigo é só pôr Giorgio Preto no Preto com dois T's, tá? É Giorgio, Giorgio, Preto com dois T's no Instagram e Giorgio Preto PhD no LinkedIn. Pode me contatar por qualquer uma das formas, eu sempre respondo de boa. E se o pessoal quiser conhecer o trabalho da Nestec, né, anestec.com.br, vocês vão ver um trabalho realmente agora, 2025 a gente passou de 1 milhão de anestesias registradas no nosso sistema, cara, em um ano. É muita coisa, né? É realmente um marco histórico. Espero que o pessoal tenha gostado. Ricardo, muito obrigado de coração, adorei falar contigo, contar um pouco de história aí. Acho que espero que o pessoal goste também. Ah, não tem nenhuma dúvida, meu amigo. Terça-feira que vem a gente se vê de novo. Feliz 2026 para vocês. Abraço.